Os meus amados, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, meus amados. Melhorou, é um culto de jovens, né? Jovem tem energia, quem não tem somos nós que estamos mais velhos, né? A paz do Senhor Jesus para você que está nos assistindo aí de casa, pelo YouTube, que Deus abençoe sua casa, sua família. Irmãos, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, num culto de louvor e adoração. É uma oportunidade de nós agradecermos a Deus. Até aqui, Ele nos sustentou. O tema da pregação de hoje, pedi para os irmãos da mídia colocar, não sei se está dando para vocês enxergarem aí. É tempo de preparação, aproveite a jornada. Aí tem a imagem aqui de uma mão jovem e uma mão velha. Dois encontros de gerações. Uma geração que já está caminhando para o fim da jornada e uma geração que está fazendo a sua, trilhando a sua. E a palavra dessa noite é referente a isso. Quem aqui dos jovens conhece o rei Davi? Levanta a mão, vamos participar. Quem conhece o rei Davi? Então hoje nós vamos falar sobre o rei Davi. Só que nós não vamos falar a história toda do rei Davi. A história dele toda é bem longa, daria umas 3 pregações. Nós vamos falar um pequeno pedaço da história do rei Davi. Acontece que no primeiro momento desse culto, nós vamos fazer um contexto histórico da história dele. Nós vamos entender por que o rei Davi é tão falado, por que ele ficou famoso, qual a importância dele na Bíblia, por que existiram os reis, o que aconteceu até chegar aos reis. Interessante, irmãos, é o seguinte, eu senti essa dificuldade quando eu iniciei a minha caminhada evangélica. Muitas vezes nós vemos para a igreja e aí o pastor traz uma palavra, e uma palavra abençoada, movida pelo Espírito Santo de Deus, e aquilo toca o nosso coração. Muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente se emociona, mas a verdade é que muitas vezes também nós não entendemos o contexto histórico daquela palavra, porque a gente não conhece a história. A gente não sabe o que aconteceu para chegar até naquele momento. A gente não sabe como eles viviam naquele período, o que acontecia naquela época. Então, a pregação fica meio vaga. Então, o que nós vamos fazer essa noite? Eu vou trazer o contexto histórico até chegar na época dos reis e depois nós vamos iniciar a palavra. Combinado? Então, preste muita atenção nessa primeira parte do culto. É importante. A segunda também é importante. Então, você vai prestar atenção na segunda parte também. Combinado? A palavra de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 13, do verso 21 ao verso 23. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. Livro de Atos, capítulo 13, verso 21 ao verso 23. Amém? E a palavra de Deus diz o seguinte: e depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, para Salvador de Israel. Vou ler de novo o verso 22, porque é Deus falando. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Pode se assentar, amém. Irmãos, entendendo um pouco a história do povo de Deus, o povo de Israel, vamos voltar lá na época de Moisés, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, levando o povo de Deus para a terra prometida, como assim Deus havia ordenado.
E Josué terminou essa jornada, deixando o povo na terra prometida, na terra que Deus havia prometido para aquele povo. Acontece que naquele período, as tribos eram separadas, elas não eram unificadas. Cada tribo tinha a sua autonomia, o seu governo, o seu modo de viver, faziam as suas alianças ou não faziam, às vezes se relacionavam com outros povos ou não, ou seja, cada tribo tinha sua liberdade. Para vocês entenderem mais especificamente, imagine como Cássia, Capitinga, Pratápolis, cidades aqui da região, Ibiraci, cada uma com o seu próprio governo, com a sua autonomia, vivendo a sua maneira, fazendo ou desfazendo alianças com quem queria. Essa era um período conhecido como a Era dos Juízes. Nesse período, Deus levantava juízes. Tinha os profetas, que eram os representantes de Deus, a voz de Deus. Deus falava aos profetas, e os profetas falavam aos homens. E tinham juízes, pessoas também que Deus levantava para poder defender o seu povo dos ataques dos povos inimigos. Vocês conhecem um juiz muito famoso, tem muitas pregações sobre ele, Sansão. Então era esse período. Como que era a situação do povo de Israel nesse período? A Bíblia diz que eles viviam em um ciclo espiritual repetitivo. O que isso quer dizer? Uma palavra que o povo usa atualmente, lupo temporal. Sabe o que é um lupo temporal? É você reviver uma situação, um momento, uma coisa, todos os dias. Você faz, no outro dia você faz novamente, no outro dia você faz novamente. Referente ao povo de Israel, eles viviam num lupo temporal de pecado, opressão, arrependimento. Aí chegava o juiz, instituído por Deus, dava o livramento, paz. De repente o povo começava de novo. Pecado, opressão e arrependimento. Vivia num eterno lupo temporal. Essa era a situação do povo de Deus naquele período. Muitas vezes, meus irmãos, nós também nos encontramos num lupo temporal. Tem pessoas que não conseguem sair desse ciclo infinito de pecado e arrependimento. Hoje vai ser a última cerveja que eu bebo. Eu não quero mais. Já chega. Isso aqui tem prejudicado minha família, isso aqui tem prejudicado minha casa, tem prejudicado meu emprego, minha vida social. Eu estou perdendo tudo o que eu tenho. Essa é a última. No outro dia, a pessoa se encontra com a latinha novamente, na frente dele, tomando ela. Ontem eu não consegui, mas hoje eu consigo. Essa é a última. Isso aqui está acabando comigo. E no outro dia de novo. Ele arrepende e vai. Arrepende e vai. Da mesma forma, às vezes, uma pessoa que trai, ela se encontra num lupo temporal. Ela vive aquele momento, muito bom, 30 minutos, e depois baixa o arrependimento. Meu Deus, o que eu fui fazer? Nossa, e se alguém ficar sabendo? Eu não vou fazer isso mais. Amanhã surge uma nova oportunidade, ele está fazendo de novo. Aí ele se arrepende e fala que não vai fazer de novo. E amanhã ele está fazendo de novo. São pessoas que vivem num eterno lupo temporal, sempre repetindo os erros. E você vai entender, meus irmãos, uma questão que a gente vai discutir mais para frente aí. O pecado, ele tem perdão. Deixa eu abençoar, irmão. Já estava com a boca seca aqui, irmão. O pecado, ele tem perdão. Mas ele também tem as suas consequências. É a lei da semeadura. Mas vamos falar disso um pouquinho mais para frente. O versículo que resume bem esse período está em Juízes 21, 25, que diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Ou seja, o povo vivia a Deus dará, fazia o que queria, era livre para fazer o que quer. Até hoje nós somos livres, não é isso? E a gente faz da nossa liberdade o que quer. Acontece o seguinte, os povos vizinhos, principalmente os povos inimigos, eles já tinham um rei instituído, eles tinham um governante, eles tinham alguém que representava eles, que liderava o exército, que organizava aquela sociedade. O povo de Deus não tinha, mas eles tinham algo mais importante que nós temos e às vezes a gente não enxerga.
eles tinham a liderança de Deus. Só que devido ao lupo temporal que eles viviam, de pecado, opressão, arrependimento, e pecado novamente, opressão e arrependimento, eles não estavam entendendo a importância que Deus tinha naquela instituição, naquelas tribos, naquela sociedade, naquele povo. E eles começaram a valorizar mais o que tinha nos outros povos, que era um rei. Então eles viviam em uma crise política, não havia um governo central. Lembra que eu falei para vocês, né? Cada tribo era independente, eram separadas, não eram unificadas, então não tinha um governo central. Eles viviam numa crise social e moral, a sociedade era marcada por violência e muitos israelitas misturavam-se com outros povos. Dessa mistura, eles adotavam os costumes dos outros povos, principalmente os deuses que eles adoravam. Eles viviam também uma crise militar. Eles viviam oprimidos pelos povos vizinhos, filisteus, amalequitas, moabitas, midianitas. Observação, eles não tinham um exército organizado. Cada cidade era independente. Cada cidade se defendia. Mas nenhuma cidade se juntava para lutar contra um povo. Isso aconteceu, gente, historicamente na Grécia. A Grécia era um país muito evoluído, só que cada cidade vivia por si só. Uma tinha um rei, outra tinha outro rei, outra tinha outro rei, outro tinha outro rei. Quando apareceu um inimigo forte com um exército gigantesco, a Grécia não soube se defender. Por quê? Porque eles não tinham um exército unificado. Consequentemente, a Grécia foi destruída. E assim estava o povo de Deus. Eles não tinham um exército unificado. Eles viviam também uma crise religiosa. O culto estava corrompido, havia muita idolatria, devido à mistura com outros povos. Resumindo, Israel estava espiritualmente instável, politicamente desorganizado, moralmente decadente e militarmente vulnerável. Todo esse cenário, mais a visão que eles tinham dos outros povos, surgiu neles o desejo de ter um governante, de ter um rei. Então, por que o povo de Deus pediu um rei? Isso aí está narrado em 1 Samuel, capítulo 8, verso 5, onde a Bíblia diz, o povo pedindo, tá? Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as outras nações. Então, o povo queria um rei. E aí, o profeta Samuel, que era a voz de Deus naquele momento, o profeta Samuel ficou chateado. O povo pedindo um rei, rejeitando a Deus, e ele falou, meu Deus, e agora? Como é que eu vou explicar isso para Deus? O povo quer um governante aqui, o povo não quer o governo dele mais. Até que a voz de Deus veio ao profeta Samuel e disse, Samuel, não fica preocupado, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando os meus cuidados. Eles estão rejeitando o meu governo. Muitas vezes, como o povo naquele período, nós também estamos rejeitando os cuidados de Deus. Muita coisa acontece com a gente não entende o porquê. É porque a gente confia em pessoas erradas. A gente deposita a nossa esperança aonde ela não deveria estar depositada. Porque se ela tivesse direcionada para Deus, nada disso estaria acontecendo. Então, nesse contexto, Saul foi escolhido como rei. Ele foi escolhido por Deus e ele foi ungido por Samuel. Então, surgiu a época dos reis. Saul foi o primeiro rei. E a Bíblia descreve Saul, como que era Saul. Saul era um homem alto, forte e bonito. Humilde no início, era um guerreiro valente. Aos olhos humanos, ele era um rei, ou uma figura de um rei, que a gente pensava, que aquele povo pensava de um rei perfeito. Ele teve um início brilhante, ele teve um início promissor, só que a desobediência fez o governo dele cair. A desobediência fez o governo dele a desagradar a Deus. Então Saul foi rejeitado por Deus.
Quando Saul foi rejeitado por Deus, e aí a gente já começa a entrar na nossa palavra de hoje, que está em Atos 13, verso 22. O que Deus fala para Samuel? Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aqui nessa mensagem Deus está falando duas coisas para Samuel. Eu achei um homem segundo o meu coração. O que significa então nesse contexto ser segundo o coração de Deus? Às vezes a gente pensa assim, ser segundo o coração de Deus é complicado, deve ser muito difícil. Como é que eu vou agradar a Deus? Não é difícil não. Aí ele complementa aqui, como que você pode ser segundo o coração dele? Que executará toda a minha vontade. Então, ser segundo o coração de Deus é ser um servo obediente. Deus sempre procura verdadeiros adoradores. Deus nunca nos decepciona, somos nós que decepcionamos Ele. Então Deus pega e fala para Samuel, já achei o menino, já achei Davi. Vai lá na casa de Jessé e unge ele rei. Ele vai ser o próximo rei. E assim Samuel foi. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele já deu de cara lá, conversando com Jessé, ele já deu de cara com o filho mais velho de Jessé. O filho mais velho de Jessé também tinha um estereótipo de soldado. Cara alto, forte, bonito. Falou, vixe, esse aí tem a pinta de rei, ele é rei, ele parece rei, é esse aí. Aí Deus falou, Samuel, vai com calma. Não é esse aí não. Samuel, mais uma vez, estava olhando o exterior. E esse é o nosso defeito hoje em dia. A gente olha o exterior. Às vezes, irmãos, você procura uma pessoa, umas qualidades, ela é bonita, nossa, tem estilo, tem presença, aquela pessoa tem isso, tem aquilo, mas por dentro é podre. Por dentro é vazio. É uma pessoa que não vai te acrescentar em nada, só vai te prejudicar. Então Deus falou, Samuel, pera, vai com calma, nesse aí não. Jessé pega e mostra o segundo filho. Também não é esse. Terceiro, não é esse. O quarto, não é esse. O quinto, não é esse. O sexto, não é esse. O sétimo, não é esse. O profeta fica confuso, fala, vixe, mas não é nenhum deles. Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé fala o seguinte, eu tenho um menino. Ele está lá no campo, ele é pastor de ovelhas. Aí o profeta fala assim, então vai chamar ele. Irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, uma pergunta, uma dúvida, me veio em meu coração. Por que Jessé não apresentou Davi de início? Vou reformular a pergunta. Por que Jessé estava escondendo Davi? Por que desde o início ele não já apresentou tudo o que ele tinha para Deus? O que você está escondendo de Deus? Por que você não apresenta tudo o que você tem para Deus? O que você tem a esconder? O que você está escondendo da sua família? O que você está escondendo dos seus pais? O que você está escondendo do seu esposo, da sua esposa? Por que você não dedica o melhor, tudo o que você tem, para quem realmente importa? Deus, sua família, sua casa. Davi estava escondido, Jessé não apresentou ele, mas o profeta falou, você não tem mais ninguém? Tenho, tem um menino, está no campo, ele é pastor de ovelhas, chama o menino. Quando Davi chegou, e o profeta falou o seguinte, ninguém se senta à mesa, até o menino chegar. Eu falo menino porque estima-se que ele tinha 15 anos de idade nesse período. Ninguém senta à mesa, e ninguém come nada, até o menino chegar. Quando Davi chegou, a Bíblia diz que ele era ruivo, formoso e de boa presença. Quando Davi se apresentou ao profeta, Deus falou para o profeta Samuel, falou, é esse é o menino que eu achei. Nesse momento então, o Senhor disse, levanta-te, falou para o profeta Samuel, e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
As irmãs já entenderam a palavra. Isso é muito importante. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Naquele momento que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, irmãos, tudo nele foi amplificado. Tudo foi amplificado. Força, inteligência, agilidade, destreza, tudo foi amplificado. E vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender o porquê disso. Naquele período, estava acontecendo uma guerra entre os filisteus e o povo de Deus. Essa é outra coisa aí também, irmãos, que sempre me afligiu. Quando eu comecei na igreja, muitas pregações, o pastor falava filisteus, filisteus e não sei o quê, e atacou o povo de Deus, e os filisteus não sei o quê. Eu fui tomando uma raiva desse povo, eu falei, meu Deus, mas quem que é esse povo? Por que eles não dão sossego? Eu não estava entendendo o que esses filisteus queriam com o povo de Deus. Eu falei, que raiva desse povo. Vocês são assim também? Quando vocês começam a escutar uma história, vocês tomam raiva, às vezes, do personagem e tal. E eu tomei raiva desses filisteus. Então, hoje eu tive o cuidado de dizer para vocês quem eram os filisteus. Era um povo de origem não semita, ou seja, não era judeu. Que não era descendente de Sem. Sem era filho de Noé, por isso que vem a palavra semita. Era um povo estrangeiro. Mas então, o que esse povo queria com o povo de Deus? Basicamente, três coisas. Era uma briga por território, eles queriam aquela região, e eles queriam água e terra fértil para plantar. E existia também uma divergência religiosa e ideológica. Eles cultuavam outros deuses. E o povo de Israel cultuava o Deus verdadeiro, só um Deus. Então, esses eram os filisteus. Então, agora, quando vocês ouvirem o pastor falar dos filisteus, vocês sabem quem eles são e vocês sabem o que eles queriam. Aí vocês ajudam a ficar com raiva deles também durante a pregação. E aí, o que acontece? Exército de Israel de um lado, exército filisteu do outro. E aí, pronto para se enfrentar. Só que naquele período, existia um negócio que eles falavam que era luta de campeões. Como é que funcionava essa luta de campeões? Um exército escolhia o seu guerreiro mais forte e o outro escolhia o seu guerreiro mais forte. E esses dois guerreiros lutavam entre si, representando cada um o seu exército. Por que eles faziam isso? Para evitar derramamento de sangue desnecessário. Não precisava todo mundo lutar. Punha um campeão de cá, um campeão de lá, o que ganhasse, o outro exército ficava submisso, ficava submetido a eles. E os filisteus, irmãos, eles tinham um campeão. Aí eu vou falar para vocês do campeão. Eles tinham um campeão que se chamava Golias. A Bíblia fala, meus irmãos, que Golias era um monstro. Ele era um gigante de aproximadamente 3 metros de altura. Botava medo em qualquer um. A Bíblia fala que ele tinha uma armadura enorme, pesada, capacete de bronze, lança, espada, escudo. Era um bruto de um homem, era um gigante, era um monstro. Esse era o campeão dos filisteus. E durante 40 dias, esse campeão chegava à frente do exército de Israel e gritava: não tem ninguém aí para me enfrentar? 40 dias. E o exército de Israel morrendo de medo. Todo mundo com medo. Primeiro motivo, eles já tinham um rei representando eles que tinham sido rejeitados por Deus. Eles não tinham a presença do Senhor. E Golias insultava: vocês são todos uns merdas. Vocês não querem, não tem nenhum aí, ninguém, 40 dias. Nesse contexto, o pai de Davi pede para ele levar comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Detalhe, todos os irmãos de Davi tinham treinamento militar. Sabia usar a espada, sabia usar o escudo, sabia se posicionar. Davi era pastor de ovelhas. Davi era o único que não tinha treinamento militar. Davi pegou a comida e foi para o campo de batalha. Detalhe, nesse momento que Davi foi levar a comida para o campo de batalha, ele já era ungido rei.
Ele só não era rei ainda porque o outro rei ainda estava vivo. Davi só poderia ser rei depois que Saul morresse. Então tem esse contexto. Ele tinha sido ungido, ele foi escolhido por Deus, mas ainda não era rei. E foi levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. E vocês lembram que eu falei para vocês? Que quando ele foi ungido rei, o Espírito do Senhor era com ele? Lembra disso, né? Quando Davi chegou no campo de batalha, meus irmãos, ele viu aquele alvoroço. Ele olhou do outro lado, ele viu aquele monstro. Um homem de 3 metros de altura, forte. Devia ser o estereótipo de um guerreiro ideal. Eu acho que todo exército ia querer um guerreiro daquele. E o monstro gritando, insultando e tal. E Davi começou a ficar indignado. Ele olhava para o povo dele, assim, do lado dele, todo mundo com medo. Ele falou, gente, ninguém vai lá enfrentar aquele cara. Ele não está insultando só vocês, não. Ele está insultando nosso Deus. Aí o povo falou, não, eu não vou, não. Eu não tenho coragem. Não, eu não vou. Davi falou, eu vou. E o povo, você está louco? Você nem treinamento militar você tem? Tentaram dissuadir ele. Falou, você não vai? Ele falou, eu vou. Depois de muito custo, aceitaram então que Davi fosse enfrentar Golias. Eu imagino Golias vendo Davi do outro lado, né? Menininho, 15 anos, tal, falou, nossa, vou pisar nele igual pisa na formiga. Deve ser que ele pensou desse jeito. E aí o rei Saul pegou e falou o seguinte, falou, ó, Davi, já que você vai lá enfrentar o Golias, aquele gigante, coloca a minha armadura aí. Coloca a armadura do rei. Isso devia ser uma honra, gente. Colocar a armadura do próprio rei. Imagina que honra enorme. Aí o rei pegou, tirou a armadura, o Davi colocou a armadura. Quando Davi colocou a armadura, ele se sentiu incomodado. Tem esquisito, isso aqui não vai dar para me lutar, não. Pegou e tirou a armadura. Sabe por que isso aconteceu? Vou falar para vocês. Porque a roupagem do mundo não serve no guarda-roupa de crente. A roupa do mundo não serve no guarda-roupa de crente. Devia ser uma honra enorme vestir a roupa do rei, só que já era um rei que tinha sido rejeitado por Deus. Era um rei que entregou sua vida ao mundo. Essa roupa já não servia mais no ungido. Quando você está com o Espírito de Deus com você, e isso acontece, meus irmãos, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você se arrepende de todos os seus pecados e começa a levar uma vida de comunhão com Ele, tudo em você também é amplificado como foi em Davi. Você sabia disso? Se você canta mais ou menos, você vai se tornar um excelente cantor. Você foi amplificado. Se você é um pregador mais ou menos, você vai se tornar um excelente pregador, porque você foi amplificado. Então, não precisa ficar retraído aí no seu banco, aqui só assistindo o culto, falando, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Engano seu. Tudo em você foi amplificado. E Davi, então, foi na beira de um riacho e pegou 5 pedras. Aí você pode pensar o seguinte, por que ele pegou 5 pedras? Ele estava com medo de errar? Ele ia lutar com uma pessoa só? Mas lembra que eu falei, né? Tudo em Davi foi amplificado. Sabe por que ele pegou 5 pedras? Porque no exército filisteu tinha mais 4 gigantes lá atrás. Davi já viu longe, ele falou, quando eu derrubar isso aí, talvez os outros vão querer vir para cima, e se eles virem para cima, eles vão cair também. Sabe que arma que Davi usava, irmãos? Não era espada e escudo, não. Ele usava um instrumento que chama funda. Hoje em dia, para nós, os meninos aqui mais novos conhecem, é o tal do estilingue. É um pouquinho diferente, mas tem a mesma função. É a pedra, você lança o negócio e o pau mói. Por que Davi usava isso aí? Davi usava isso aí porque ele era pastor de ovelhas, para espantar os predadores de ovelhas, tais como lobos. Então, Davi já era bom em usar a funda, em atirar a pedrinha. Ele já tinha uma pontaria mais ou menos, mas agora o Espírito de Deus estava com ele. Estava amplificado, a mira dele melhorou, a força melhorou, a agilidade melhorou, estava melhorado. Ele não tinha treinamento militar, mas ele tinha o Espírito de Deus com ele. E Deus usa o que você sabe fazer. Deus usa o que você tem de melhor. Se você usa uma funda, você sabe usar uma funda. Se você usa uma espada, você usa uma espada. Você não precisa ser nada. Deus te transforma. E aí você entende
o que é o tempo de preparação. Porque Deus tem te preparado todo o tempo. Então Davi pega 5 pedras, pega a sua funda e vai para cima do gigante. Capaz que o gigante até assustou, falou, esse cara é louco, ele está vindo para cima. Já pegou e Davi, o gigante pegou a espada, imagino eu, né, que eu fico vivendo essa cena, e Davi joga a pedrada e acerta bem na cabeça do gigante. O gigante cai. Davi corta a cabeça dele, pega a espada dele, corta a cabeça, o gigante está derrotado. Naquele momento, o menino de 15 anos se torna um herói do povo de Israel. E começou o tempo de preparação dele, de pastor de ovelhas para rei. Quando Davi começou a ser aclamado pelo povo de Deus, o rei Saul começou a ficar com ciúmes, com inveja. E a partir daquele momento, começou a tramar contra a vida de Davi, tentando achar um jeito de acabar com ele, matar ele. Tentou de várias formas e não conseguia. Com o tempo, as tentativas foram se intensificando. O rei já não escondeu mais que queria Davi morto. O rei realmente já pôs exército e já pôs gente atrás de Davi. Os anos foram se passando, Davi foi reunindo apoiadores, foi fugindo do rei Saul, esconde daqui, esconde dali. Certo dia, Davi se escondeu numa caverna com seus homens. Ficou lá escondido. Estava cansado, falou, vamos parar aqui, vamos esconder. Passado algumas horas, sabe quem que foi descansar sozinho dentro dessa caverna? Rei Saul. Rei Saul entrou sozinho dentro dessa caverna para descansar. Ele não viu Davi e não viu os seus homens. Os homens de Davi falaram assim, Davi, acabou o martírio. Não vamos lá, vamos matar ele e você se torna rei. A morte do rei Saul significava o reinado de Davi. Lembra que eu falei para vocês, né? Davi falou, não, nós não vamos matar ele. Davi foi pé por pé, foi lá e cortou um pedacinho da orla do manto dele, um pedacinho do casaco, e guardou. Mais para frente, ele mostrou para Saul. Aqui, ó. Se eu quisesse ter te matado, eu tinha te matado lá dentro da caverna, mas eu não te matei. Sabe por que Davi não matou o rei Saul dentro daquela caverna? Por 2 motivos importantes. Primeiro, Davi respeitava a unção do rei Saul. Ele um dia foi ungido por Deus. E Davi respeitava a unção de Deus. Então Davi não ia tocar no ungido. A gente deve respeitar o ungido. Segundo motivo, o Davi, ele tinha entendimento disso aqui, ó, do tempo de preparação. Quando fosse a hora, ele se tornaria rei. Ele não precisava adiantar expediente, ele não precisava antecipar nada. Ele sabia que existia o momento certo. No livro de Eclesiastes fala, existe um tempo determinado para todas as coisas. Davi sabia disso. Para Davi se tornar rei, desde o momento que ele foi ungido, demorou cerca de 15 anos, meus irmãos. Muitas vezes, a gente não entende o nosso tempo de preparação, nós queremos tudo para ontem. Nós não entendemos o tempo de Deus. Nós não entendemos as circunstâncias. Nós não entendemos o que a gente está passando. Nós não respeitamos esse tempo. E nisso a gente peca. Sabe por quê? Porque você começa a questionar Deus. Quando você começa a questionar Deus, você se torna desobediente. E Deus não gosta de pessoas desobedientes. Deus quer verdadeiros adoradores. Então Davi entendia esse tempo de preparação. 15 anos se passaram, rei Saul morreu, o filho dele, do rei Saul, assumiu o trono, passaram-se mais alguns anos, o filho de Saul morreu e Davi se tornou rei. Nesse tempo de preparação, Davi aproveitou a jornada. Sabe como que ele aproveitou a jornada? Ele era um mero pastor de ovelhas. E agora, ele já era um rei. Ele sabia governar, ele sabia liderar, ele sabia organizar, ele sabia se socializar. Quando Davi se tornou rei, passado alguns anos, e esse alerta eu quero deixar para a igreja, esse alerta eu quero deixar para vocês, Davi com o tempo começou a ficar relaxado.
ele já não acompanhava mais o seu exército para as batalhas. Um dia, ele resolveu ficar em casa. E esse negócio de ficar em casa um dia também me estressou. Vou contar para vocês. Eu tinha perdido a eleição no colégio para diretor, 2019. E eu tinha convertido. Era recém-convertido. Eu converti em 2019 também. E eu perdi a eleição do colégio e tal. E eu tinha um carro legal. Eu tinha um carro bom, só que era financiado. Pobre só compra as coisas financiadas. Aí quando eu perdi a eleição, meu salário automaticamente diminuiu bastante. Porque diretor ganha uma gratificação, ganha uns perequetê a mais lá, ganha bem. Aí eu voltei a ser só professor. Falei, vixe, agora eu vendi o carro, quitei ele, sobrou umas quileirinhas, eu comprei um carro mais ruinzinho. E pus na garagem. Domingo, dia de vir para a escolinha dominical, o celular despertou. Falei, acho que está na hora de ir para a escolinha dominical. Rapaz, bateu aquela preguiça. Aí ficou na escola dominical, não, ficou a escola dormindo em casa, igual o pastor fala. Eu falei, hoje eu não vou não. Puxei a cobertinha. De repente, irmãos, passou 5 minutos, passou um grupo de adolescentes, não sei quantas pessoas eram, porque na hora que eu abri a janela eu não vi. Eu sei que eles comentou assim, eles falaram assim, vixe, aconteceu com o homem, ó, quebrou mesmo, ó, foi só sair da direção, ó, o carro ruim que ele está, bem feito. Eu falei, meu Deus, por que eu estou ouvindo isso? Se eu estivesse na igreja lá na escolinha dominical, eu não precisava estar ouvindo isso, né? Na hora que eu abri a janela, eu não vi quem falou. Mas Davi resolveu não acompanhar o exército, ele resolveu ficar em casa. E a Bíblia fala que ele estava passeando pelo jardim da sua casa, e de repente ele olhou do outro lado, ele viu uma mulher se banhando, uma mulher bonita, Betseba. E Davi já cobiçou ela. E pegou e mandou chamar ela, chama aquela mulher lá. Chamou, conversou com ela, da conversa ele teve um relacionamento com ela. Desse relacionamento, ela ficou grávida. Acontece que essa mulher era casada. E era casada com um amigo e guerreiro fiel de Davi, Urias. Davi falou, e agora? O que eu faço? A mulher está grávida, ela é casada, o cara é meu guerreiro fiel. Davi tentou de tudo quanto é jeito. Mandou chamar Urias do campo de batalha, mandou ele passar uns dias na casa dele, mas o cara era fiel e ele sabia que o exército estava em guerra e falou, não, eu preciso estar lá guerreando, não ficou com a mulher. Davi não viu outro jeito a não ser tramar a morte dele, como um dia Saul tramou a morte dele. Davi tramou a morte de Urias. Urias morreu, Davi ficou com Betseba, e acontece o seguinte, ele pecou. Ele desapontou a Deus. Sabe qual foi a preocupação de Davi? Ele falou, não retires de mim o Espírito Santo. O mesmo Espírito que habitou nele quando ele foi ungido. Foi a primeira preocupação dele. Ele falou, Deus, não retira de mim. Sabe por que ele teve essa primeira preocupação? A primeira coisa que ele pensou foi isso? Porque sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. E Davi sabia que ele não seria nada sem o Espírito Santo de Deus. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que o pecado ele tem perdão? Mas ele tem consequências. Para Davi não foi diferente. O primeiro filho foi morto. Depois houve uma bagunça violenta na casa dele entre os outros filhos. E ele teve uma desestruturação religiosa. Essa foi a consequência do pecado deles. E sobre pecados eu queria fazer uma interação com os meninos aqui, tá? Com os jovens. Pode ser? Vocês me ajudam nessa interação? Só para a gente finalizar, tá? O que era pecado no Éden? Me ajuda, responde, o que era? No Éden, lá no jardim? O que Deus proibiu eles de fazer lá no jardim? Comer o fruto. Muito bem, comer o fruto. Muito bem. A Bíblia fala que Eva chegou perto do fruto. Chegar perto do fruto era pecado? A Bíblia fala que Eva viu o fruto. Ver o fruto é pecado? A Bíblia fala que Eva conversava sobre o fruto. Conversar sobre o fruto era pecado? A Bíblia fala que Eva tocava no fruto. Tocar no fruto é pecado? Mas é perigoso.
Muita gente não vigia o caminho que está tomando, o caminho que o leva ao pecado. Evitem, meninos, caminhos que te levem ao pecado. Se essa conversa te levar ao pecado, não converse. Se essa visão for te levar ao pecado, não veja. Se colocar a mão te levar ao pecado, não toque. Evite caminhos que te levam ao pecado. Eva viu tanto, tocou tanto, conversou tanto sobre o assunto, que chegou ao ponto que ela não conseguiu dizer não. E acontece isso com muita gente. E isso faz o que acontece lá que eu falei para vocês no início lá, o lupo temporal. Você viveu tanto, você falou tanto, você conversou tanto, você tocou tanto, que você já não consegue mais dizer não. E às vezes o seu pecado, ele vai ter perdão, mas vai te gerar consequências. Vocês entenderam a palavra dessa noite, meus irmãos? Eu queria pedir, com a permissão do pastor, que a nossa irmã Rebeca cantasse um louvor lindo, que só ela sabe cantar. Em nome de Jesus, pode.